Amém. Graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 31. Vamos ler os versículos 31 e o versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Graças a Deus. Falemos com o Senhor. Precioso Deus e eterno Pai, é com imensa alegria que mais uma vez nos inclinamos agora a Ti, em Tua presença, em uma palavra de oração, para agradecer por mais um dia que Tu nos concede na Tua presença, crendo que será mais um dia, mais um começo de semana, onde Tu nos abençoará com a Tua glória, com o Teu Shekinah. E nesse momento, Senhor, necessitamos também da bênção da Tua palavra em nossos corações, para que ela nos ilumine, para que ela seja lâmpada realmente para nossos pés, luz para o nosso caminho, e que ela venha acrescentar mais e mais, Senhor, conhecimento, e que esse conhecimento venha trazer mais e mais amor a Ti e a Tua palavra e temor em nossos corações. Nosso desejo nesse instante, Senhor, é realmente estar compenetrado em Ti, esquecendo as coisas que estão acontecendo no mundo, mas nos focando em Ti e na Tua palavra, porque somente em Ti e na Tua palavra é que nós encontramos a paz que o mundo não pode nos dar. Nos dê a Tua paz, nos dê a Tua alegria, nos enche, Senhor, do Teu Santo Espírito, porque cremos que há poder na Tua palavra. E como o Teu próprio Cristo disse, que as Suas palavras eram Espírito e vida. E nós cremos que quando ouvimos a Tua palavra, nós estamos recebendo a vida que está nessa palavra, e o Espírito que está nessa palavra, que não é outro a não ser o Teu Espírito, a unção do Espírito Santo. Que essa unção esteja sobre cada um de nós neste momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos, o meu foco nessa escritura aqui que nós lemos é nessas palavras que Jesus disse aqui, quando ele falou: se vós permanecerdes na minha palavra. Ele disse: se você permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Deus não quer que você seja discípulo do Diógenes. Deus não quer que você seja discípulo do Branham, do Veio, do Brian. Deus quer que você seja discípulo de Cristo, de Deus, né? Se vós permanecerdes na minha palavra, não na palavra do homem, não do Diógenes, de quem quer que seja, mas na palavra de Deus, ele diz: verdadeiramente você será meu discípulo. E então você conhecerá a verdade e a verdade vos libertará. E esse termo libertar quer dizer um monte de coisa. Porque essa palavra, uma vez que você a conhece, ela te livra, ela te liberta de um monte de situações. Te livra dos enganos, te livra de você comprometer a palavra com alguma outra coisa, com algum outro pensamento. Então, quando nós estamos focados na palavra, quando permanecemos na palavra, não é isto? Então, nós estamos aqui nos assegurando pela própria palavra de que estamos atuando como filhos de Deus, como seus discípulos. E veja que a única maneira de um grupo, de uma congregação desenvolver e amadurecer espiritualmente, amém? É por meio do conhecimento da palavra. E o seu posicionamento nesta palavra. E é isso que vai dar a um determinado grupo, uma igreja, um tabernáculo, aquilo que Paulo chamou de a unidade de fé e de espírito, que todos nós precisamos ter. Amém? Eu vou ler onde o apóstolo Paulo falou sobre isso. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, da igreja de Jesus, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, o que Paulo aqui está dizendo é que por meio do ministério, Jesus deixou aqui um ministério, sim, capacitado por ele, discipulado por ele, sim, para poder, por meio do ensino, por meio da ministração da palavra, conduzir esta igreja a um amadurecimento espiritual,
para que ela possa atingir essa unidade de fé e de espírito. De forma que então todos desse corpo possam ter a mesma fé em comum, podem ter o mesmo conhecimento em comum, que eles possam crer e confessar a mesma fé. Mas veja que essa unidade de fé, ela tem a ver com uma revelação que o Espírito Santo dá mediante o conhecimento da palavra. Nós já estudamos isso, sim. Deus vai te dar uma revelação, mas você tem que ser instruído antes. Você tem que passar por um ensinamento. Então Deus vai reivindicar esse ensinamento, se é dele, dando a você a revelação dessa palavra. E quando você tem a revelação dessa palavra, acaba as discórdias, acaba os debates, acaba as discussões, acaba tudo. Você agora tem aquilo que é real. Agora veja, Deus tem um ministro, um ministério, capacitado por ele para ministrar essa palavra. Ele não tem um ministro que vai dizer uma coisa da palavra e um outro ministro que vai distorcer essa palavra. Ok? Ainda que ele possa ter uma opinião sua, né? Mas se é ministro de Deus, ele vai ter que ficar com a palavra. E ele vai ter que transmitir exatamente aquilo que a palavra diz. Então aqueles que conhecem a Deus, que conhecem a palavra, eles vão ter essa unidade, eles vão transmitir esta unidade para a igreja para que todos possam ter essa mesma fé em comum. Mas veja, tudo isso só vai depender se você estiver focado não no que o homem diz, não nas opiniões de um ministro, não na opinião do pregador, mas no que Deus diz, no que a palavra de Deus diz. Agora eu sei que há muitos irmãos e até ministros que gostam de citar escrituras e dizer, olha isso que a palavra diz. Mas às vezes o que eles estão falando é exatamente o que a palavra está dizendo. E como que vai fazer na hora para saber se a opinião dele está correta ou se não é uma opinião, o que ele está dizendo é realmente a palavra? Como saber? Tem que haver mais escrituras que confirmam a mesma coisa. Então uma escritura não pode contrariar a outra. E você muito menos jamais pode usar um sermão do irmão Branham para tentar combater o que a escritura diz. Amém? Agora veja, por eu estar dizendo isto, e nós temos que nos permanecer na palavra, como Jesus nos disse, para sermos seus discípulos, e para termos essa unidade de fé, o irmão Branham, a preocupação dele era de que nós sempre estivéssemos focados na palavra. Porque já nos seus dias mesmo havia muitos ministros com muitos sinais, e muitas vezes esses sinais eram utilizados por certos pregadores para atrair a atenção do povo, não para a palavra, não para Cristo, mas para si mesmos, para os seus próprios ministérios ou para algum sistema que eles estavam ali levantando. E irmão Branham, ele tinha essa preocupação de que muitas pessoas pudessem aí se radicalizar, pudessem se tornar grupos fanáticos, eles usavam esse termo assim, criando uma doutrina própria, criando um sistema todo, inteiro, próprio, e que estivesse fora da palavra. Então ele disse, a única solução de você não cair nesse tipo de armadilha é você ficar exatamente com o que a palavra diz. Porque se você se afastar da palavra, você vai se afastar daquilo que é o verdadeiro objetivo da pregação do evangelho, que é levar você àquela unidade de fé e de espírito do qual estamos falando aqui. Então, para você ter essa unidade, você tem que ficar com a palavra, dizer o que a Bíblia diz, voltar para a Bíblia e ficar com o que a Bíblia diz. Amém? Nós vamos ler vários sermões onde o irmão Branham trata sobre isto. Ele disse isso lá no seu sermão, Sendo Guiado pelo Espírito Santo, de 55. Agora, mantenha o evangelho verdadeiro e claro pela Bíblia. Tenha certeza de que o teu entendimento está de acordo com o que a Escritura diz. Após essas reuniões, isso aqui foi lá na Alemanha, hein? Foi uma reunião que ele estava tendo lá na Alemanha. Após essas reuniões como esta, ouça aqui, amigos alemães, muito fanatismo geralmente segue a isso. Muitos vão ver sinais ali, que Deus vai operar por meio do irmão Branham, e talvez muitos vão criar disso um fanatismo, eles podem fazer isso. Com um sinal, eles podem criar uma doutrina, isolar-se de outros e formar um grupo separado. E o irmão Branham diz, tenha muito cuidado, porque o diabo pode perverter aquilo que é santo, aquilo que é correto. E o diabo tem feito isso, seja com sinais ou com a própria Escritura. Então ele disse, depois que essas reuniões aqui terminarem, vocês tomem cuidado, porque muitos fanatismos geralmente vêm depois disso. Não creia, não acredite, fique com a Bíblia, porque Satanás brinca por aí, ele está em volta tentando pegar você, para tentar tirar você a atenção disso, ou pegar uma coisa que é de Deus, da palavra, um sinal, para te distrair, te conduzir para um outro caminho. O diabo faz isso, meus irmãos.
Ele disse, apenas ataque a isso. Não aceite qualquer outra sutileza que o diabo tentar impor isso sobre você. Não creia nisso. Fique com Deus. Então isso foi um alerta para o irmão Branham. Por que ele disse isso? Porque por sua experiência é o que ele estava vendo acontecer, inclusive no seu próprio ministério. Muitos ministros começaram a ver o que o irmão Branham fazia e começaram a fazer a mesma coisa. E não era para fazer ou com o objetivo de atrair as pessoas para Cristo como o irmão Branham fez. Usavam sinais parecidos do irmão Branham para atrair para si, como eu disse. Então aqui o irmão Branham estava alertando aí os vários ensinos e movimentos no meio cristão que já havia naquele tempo e que não vinham da palavra, não tinham inspiração na palavra. Porém, quando nós nos deparamos com esse tipo de problema, nós verificamos que o mesmo continua se repetindo nos dias de hoje. Isso aqui foi em 55, mas não foi só para aqueles dias, né? Nós vemos Satanás às vezes usando situações, usando a Bíblia, usando um outro homem, usando uma unção, um sinal, para atrair, para desviar a atenção das pessoas para uma outra coisa. Infelizmente, isso não está acontecendo apenas nas denominações, mas também mesmo entre aqueles que dizem crer na mensagem. Entre os tabernáculos da mensagem, tabernáculos inteiros da mensagem, na verdade, estão hoje sendo levantados totalmente fora da palavra. Porque estão se baseando em um homem, no que um homem está dizendo, e nunca param para refletir ou comparar o que o homem está dizendo com o que a Bíblia diz, o que as fitas dizem. Veja como a Branham disse sua mensagem, Jeová Jiré. E a Bíblia dizia que Janes e Jambres se levantariam nos últimos dias, e que quase enganariam os próprios eleitos. Tenha cuidado, irmão, e mantenha isso correto na palavra de Deus. Não saia daí. Muitas coisas hoje em dia estão surgindo e que não vêm dessa palavra. Deixe isso de lado. Fique com a Bíblia. Tem algumas coisas que são ditas dentro dos tabernáculos e dizem que é mensagem. E o profeta aqui está dizendo, olha, parece que vem dessa mensagem, ou vem da Bíblia, vem dessa palavra, mas não vem. Ele está dizendo que deixe isso de lado, fique com o que a Bíblia diz. Na dúvida, se você não sabe se é de Deus ou não, se é mensagem ou não, se é Bíblia ou não, veja, vá na Bíblia, veja o que ele está dizendo. Porque a Bíblia disse que isso enganaria os próprios eleitos, se possível. Mas quando o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo, você conhecerá a sua voz. Ainda que um ministro muito bem intencionado, com boas intenções, venha com um pensamento um pouco diferente. Se você ficar com a Bíblia, essa outra voz diferente não vai te enganar, não vai te levar para outro caminho. Amém? A um estranho você não seguirá. Não me importa se os olhos saem das mãos e pés e tudo mais, você saberá que não vem da Bíblia e ficará com Deus. Então veja que o irmão Branham aqui está fazendo algumas críticas a certos ministros que estavam se levantando ainda lá nos seus dias, naquele tempo, e eles estavam promovendo aí uma espécie de sensacionalismo com sinais. Havia pessoas naqueles dias que estavam fazendo reuniões e mostravam sangue saindo das mãos, como que dizendo que era de Deus. E havia outros homens bem intencionados, homens de Deus, e os sinais até eram genuínos, mas estão apenas se baseando em sinais, eles não estavam de fato trazendo o ensino doutrinário da palavra, porque o irmão Branham disse, não olhe para os sinais, olhe para a voz que acompanha o sinal. Então o irmão Branham está vendo muito isto. Muitos ministros naqueles dias estavam se levantando, porque eles viram Deus usando o irmão Branham com sinais, e começaram também a aparecer com outros sinais estranhos, e estavam atraindo a atenção de muitas pessoas, de multidões de pessoas. Estavam sendo atraídos por aquilo. E ele via que estavam criando um sensacionalismo em cima dessas coisas, que depois não levavam para a Escritura, não levavam para o Evangelho, mas para um outro ensino. E os próprios sinais, alguns deles nem sequer eram bíblicos. E o irmão Branham até disse, olha, Deus até pode fazer sinais assim que não são da Bíblia, mas fique com a Bíblia de qualquer forma. Então muitos ministros estavam fazendo isso, inclusive ministros do companheirismo do qual o irmão Branham fazia parte, do ministério do irmão Gordon Lindsay, da revista Voz da Cura. Havia ali alguns ministros com alguns sinais que o irmão Branham não estava concordando, e parece que ele deixou transparecer isso, e aos poucos também esse próprio ministério, esse próprio grupo da revista Voz da Cura começou aí excluindo o irmão Branham. Ele começou a perceber que eles também estavam excluindo, porque ele não estava concordando com muito sensacionalismo que alguns ministros daquele grupo ali estavam fazendo. Então, para o irmão Branham, olha, ele dizia, não importa quanta unção,
alguém tenha, quantos sinais o ministro possa produzir, isso não jamais pode levar uma congregação ao amadurecimento da sua fé na palavra. Então, se esses sinais não levam você para a palavra, não faz você se tornar de fato um cristão, não apenas um crente, mas um cristão, então uma irmã diz, olha, deixe isso, rejeite isso imediatamente, porque nada pode substituir o ensino da palavra de Deus. Não há nenhum problema, na verdade, nos sinais, desde que eles sejam usados para vindicar um ensino que seja da Bíblia, ou mesmo da mensagem. Mas se uma mensagem, ou melhor, se um sinal, qualquer que seja, é explorado por algum para te levar para outra coisa que é diferente do que irmão Branham disse, que é diferente do que a Bíblia ensina, irmão Branham disse, deixe isso de lado. Vamos ver isso, mensagem FED 56. Um homem escreveu um assunto aqui não faz muito tempo, sobre sangue se derramando das mãos da mulher, olha, coisa assim, e disse, isso é divino. Eu disse, irmão, você sabia que isso é o anticristo? Eles estão usando o sinal para dizer que era algo divino. Uma irmã disse, isso não é divino, isso é o anticristo. Você sabia que isso é contra Cristo? Se isso fosse divino, o que aconteceu então com o sangue do Senhor Jesus? Vê? Eu disse, não vá atrás dessas pequenas fantasias, fique com a Bíblia. Aqui está a Bíblia, Deus colocou sua palavra aqui e Ele a confirmará. Você não precisa sair atrás de coisas assim, mas tem muitas pessoas que gostam disso, gostam dos sinais, né? Fique com Cristo, e qualquer dom que aponte você para qualquer lugar para fora do Calvário, para fora da Bíblia, para fora do ensino apostólico, eu não digo que Deus não pudesse fazer isso, alguns sinais são de Deus, mas eu preferiria ficar com a palavra. Eu preferiria saber que Deus citou isso pela palavra. Aí é onde terminou. É aí onde tudo está acabado para mim. Aí é onde Jesus disse que foi terminado. E é onde eu creio. Amém. Então veja, todo ensino que não vem da Bíblia é falso e é antipalavra, como disse o irmão Branham. E qualquer palavra que venha do homem em si, como sendo a sua opinião, vai falhar. A única coisa que não pode falhar é a palavra de Deus. Amém? Mensagem, senhores, queríamos ver a Jesus? De 57. Então, eu confio de todo o coração que Deus nos permitirá esquecer as diferenças e olhar diretamente para a Bíblia. E eu creio que todo ensino deve vir da Bíblia. Veja, as divisões, há diferenças. Qual é a forma de você acabar com as diferenças? Estar unido com os ministros, apesar das diferenças de opinião? Não. A única forma de haver unidade é com que todos creiam no que a Bíblia diz. Se todos creem no que a Bíblia diz, como eu disse, acaba as diferenças, acaba as discussões, acaba as divisões. Enquanto cada um tiver sua opinião privada do que a Bíblia diz, do que a mensagem diz, as divisões continuarão. Mas o que o profeta diz, se todos ficarem com o ensino da Bíblia, isso acaba, as diferenças terminam. E eu sei que Deus poderá fazer coisas que não estão escritas na Bíblia. Ele pode fazer o que quiser, porque Ele é Deus. Mas eu sempre tenho um pouco de medo de que saltemos sobre alguma coisa de modo fantástico. Está servindo aqui aos fanatismos do seu tempo. Ou sobre alguma ilusão, se não ficássemos com a Bíblia. Ou seja, Lombana aqui está dizendo que Deus pode sim operar sinais até que são extras bíblicos, né? Sim, mas o que ele estava temendo é de que alguém pudesse depois, né, usar esses sinais para criar com isso uma falsa doutrina, né, como por exemplo a foto da nuvem 63, muitos criaram uma doutrina em cima disso, dizendo que Cristo já veio, e outros já começam a simular, não, Cristo não veio ainda, mas é uma vinda espiritual. Não são coisas que uma Branham disse, mas pegam, por exemplo, esses sinais para criar uma doutrina, e às vezes até criam um sistema inteiro, um grupo inteiro às vezes se isola só por causa dessa questão. Então, seitas hoje estão até se intitulando hoje como seitas e se intitulam como terceira etapa, né? E criam doutrinas aí para alegar que eles têm uma coisa, uma revelação, um entendimento que os demais grupos não têm. Exatamente isso que o irmão Branham temia. Né? E as mesmas pessoas que fazem isso, eles tentam inclusive explicar, como eu disse, tem a seita da terceira etapa, que tenta explicar o que é a terceira etapa, o que já é uma grande contradição, porque um mestre dessa mensagem chamado Lee veio, ele disse, William Branham é o único que poderia explicar o que é a terceira etapa. Então qualquer outro dessa mensagem que tenta explicar para você o que é isso, é um soberbo, nada mais do que isso. E era isso justamente que o irmão Branham temia. O próprio Espírito pediu para que o irmão Branham não tentasse explicar isso, porque é uma coisa que não poderia vir a público.
mas você tem grupos tentando. Nós temos mestres em terceira etapa, soberbos, somente isso, nada mais do que isso. Mas se está na Bíblia, então eu creio que é verdade, porque Deus disse assim, nós temos o assim diz o Senhor. Eu observei muitas vezes que às vezes podemos ter, acontece assim, nós nos edificamos sobre um fenômeno fantástico, ou sobre um sinal, seja qual for, ou sobre algum fenômeno de alguma outra coisa, e nós corremos com isso, ou seja, nós vamos correndo já criar um sistema com isso, criar um grupo com isso, criar toda uma doutrina, um ismo em cima disso. Nós temos esse hábito. O Umbanda diz, essa é uma coisa que está no homem, parece que faz parte da sua natureza. Qualquer sinal que aparece, já tem alguém para criar uma doutrina em cima disso, para criar um ismo, criar todo um sistema, todo um império em cima de um homem, em cima disso. Mas se você simplesmente mantiver isso correto na Bíblia, então você terá o assim diz o Senhor, e Deus honrará a sua palavra, a palavra dele. Minha palavra falhará, a tua falhará. Então, qualquer palavra, qualquer opinião que nós tivermos dessa palavra, dessa Bíblia, vai falhar. O que importa não é a nossa opinião, é o que a Bíblia diz. Se ficarmos defendendo uma opinião baseada em fenômenos, em sinais, isso tudo vai falhar. Né? Então nós temos muitas pessoas que estão aí, dentro dessa mensagem, às vezes, se baseando em opiniões. E uma Umbanda diz, não se baseie em opiniões. Não se baseie nas tuas próprias palavras, nas tuas próprias opiniões. Baseie-se na palavra de Deus. Ela é a única que não falha. A tua palavra, a tua opinião vai falhar. Então, sempre quando você tiver dúvida de alguma coisa, do que alguém está te dizendo, dessa mensagem da Bíblia, apenas volte para a Bíblia. Veja o que a Bíblia diz. Como o irmão essa semana me disse, irmão Diógenes, estão nos dizendo, um irmão disse que Brana é o tipo da noiva. Eu ouvi isso e disse, como assim Brana é tipo da noiva? Não, não tem isso, como é que é isso aqui? É sim, eu vou lhe mostrar aqui uma citação que estão usando para provar que Brana é tipo da noiva. Eu escrevi, isso foi por Facebook, sim, eu escrevi assim, citação? Citação? Ou seja, um sermão? Meu irmão, eu quero Bíblia. Me dá a escritura, capítulo e versículo que diz que Brana é, sim? Me mostra aqui na Bíblia, onde está na Bíblia, que Brana é tipo da noiva. Não, nós não temos nada na Bíblia, nós temos uma citação no sermão. Então, por favor, deixe isso de lado. Onde houver confusão, onde houver distorção, onde houver dúvida, Umbanda diz, vá para a Bíblia e os erros sumirão. Os erros desaparecerão. Então as pessoas estão muito hoje preocupadas em tentar criar uma doutrina ou desenvolver uma tese, uma opinião baseada em um versículo, né, em um parágrafo, uma mensagem, em uma declaração do sermão do Umbanda. Nós não devemos criar doutrina em cima de sermões do Umbanda. Nossa doutrina deve ser única só, que é a doutrina apostólica, que é o que está na Bíblia. E essas fitas que tanto lemos aqui, estudamos, não fez outra coisa, não foi nos dada por nenhum outro fim, para nenhum outro fim, a não ser para nos levar de volta para aquela fé apostólica da Bíblia. Então fique com a Bíblia. Sim? É como diz lá Isaías 40, verso 8, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. As tuas opiniões vão secar como a erva, mas as de Deus, as opiniões, os pensamentos de Deus, né? Sua glória, sua doxa, isso nunca falhará. Amém, queridos? Então veja, nós temos então verificado que Satanás tem enganado sim muitos ministros aí das denominações e nos tabernáculos da mensagem, ungindo homens que alegam estar dando aí uma nova luz, uma nova revelação da mensagem, das fitas que os outros não tiveram, para obter assim um entendimento melhor sobre a mensagem, sobre a Bíblia, alegando revelar o que os outros não conseguiram ver, como eu disse. Mas tudo isso que eles dizem, essa nova luz que eles estão trazendo em alguns grupos, é exatamente a mesma coisa que o Satanás fez com Eva lá no Jardim do Éden. E ele está fazendo a mesma coisa hoje. O que é preciso para tornar uma vida cristã de 57? Nós não entraremos nisso porque você certamente não concordará comigo, mas não foram maçãs que eles colheram lá no Jardim do Éden. Né? Não foi uma maçã que o casal comeu que fez eles pecarem, não foi. Então, quando eles fizeram isso, seja o que for, a mulher pecou, o homem nunca pecou. Quer dizer, aí muda. O homem pecou, a mulher nunca pecou. A mulher foi realmente enganada. Adão não foi enganado. Então Adão foi quem de fato ali pecou esclarecidamente. A Eva apenas foi enganada. Né? Ele sabia o que estava fazendo. Eva realmente pensou que ela estava certa. Ela estava recebendo uma nova luz que Satanás estava dando a ela. Muitas pessoas nessa mensagem pensam que estão certos porque estão dando atenção a uma luz que lhes foi dada.
Porque veja, depois o profeta vai dizer, ele ainda está dando a ela uma nova luz. Ainda hoje o diabo está fazendo isso. Né? Ela estava recebendo uma nova luz que Satanás estava dando a ela. Ele ainda está dando a ela uma nova luz. Fique com a Bíblia. Se você ficar com a Bíblia, essas novas luz, que não tem nada de nova, não vão te desencaminhar. Não vão te levar para fora do caminho. É isso aí. Mas ele disse a ela, e ela disse, agora espere, Deus disse, mas ele disse, certamente. Então o que quer que fosse, o ato foi cometido. Então veja, essa nova luz aí, o que são essa nova luz? São dogmas, são credos, são ensinos, são doutrinas que os homens criam e que depois eles são ensinados no lugar da palavra. E com a presunção de que esses tais ensinos, essas tais doutrinas, são inspirados nela. Mas a palavra é a única luz que deve realmente nos guiar e nos iluminar. Não se apegue a essas novas luzes de alguns grupos aí. Se apegue à luz da palavra, só isso. Salmo 119, né? Todos conhecem a escritura. O versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E o Umbanda nunca pregou nada para tentar fazer das suas fitas uma outra luz. A luz das fitas tem que ser a mesma luz da palavra. Porque tudo que as fitas disseram é volte para a Bíblia, volte para as Escrituras, volte para a palavra. Ela é a tua luz. Vou ler outra mensagem aqui. O batismo do Espírito Santo. Eu não ligo para qual denominação você pertence, mas fique com a Bíblia e com o Espírito Santo. Não é com a sua denominação que estamos preocupados, seja pertencer a uma ou a outra, não me importa a que igreja você pertence, mas é ou ficar com a Bíblia ou aceitar dogmas feitos pelo homem. Fique com a Bíblia. Você sabe, eu vim da denominação pentecostal da igreja quadrangular. Eu tive que abrir mão de todos os decretos e os estatutos da igreja para poder ficar com a Bíblia. Porque eu vi que tinha coisas que os decretos daquela igreja mandavam você fazer que não era de acordo com a Escritura. E atitudes que cristãos tomavam que não eram atitudes cristãs. Não eram. Mas eles tinham que tomar aquelas atitudes porque havia um decreto, não é isso? Um estatuto, né? Nós tínhamos lá o estatuto da igreja, né? E o estatuto não fazia você seguir à risca a Bíblia. O estatuto muitas vezes fazia você transgredir a Bíblia. Eu digo isso com propriedade. Então isso era tudo que o Umbanda estava querendo aqui evitar. Não me importa a que denominação você pertence. Se a tua denominação tem um estatuto, tem um credo, que não permite você crer em confessar toda a Escritura, então deixa essa luz da tua denominação, deixa a luz desse estatuto da qual a tua denominação criou e fique com a Bíblia, fique com as Escrituras. Então veja, ao se unir a essas denominações para respeitar e seguir esses estatutos, esses credos, esses dogmas, quando você se une a esses grupos, né, todo ministro ele praticamente fica impedido de crer e de pregar toda a palavra nesses lugares, que muitas vezes compromete a palavra por causa justamente de um dogma, de um estatuto, de um credo. Então, você para estar unido a essessas pessoas, para você estar ali com eles, você também vai ter que comprometer a palavra, você vai ter que ser diplomático, não é isso? Você vai ter que atuar como qual é aquela postura que dizem, atuar de uma forma política, assim, politicamente correto. Você vai atuar dessa forma. E Deus não quer que você seja politicamente correto. Deus quer que você fique firmado na Bíblia e comprometido apenas com ela. E não comprometer ela com alguma outra coisa que é dita em um outro lugar. E muitas vezes, para que você não comprometa a palavra, você vai ter que ficar sozinho. Porque se você se unir a um ou outro, para você manter essa unidade entre esse outro, você vai ter que sacrificar a Bíblia. Não tem outro recurso, meu irmão. É esse o único caminho. Cedo ou tarde você vai ter que jogar a toalha. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa aqui e ali. Porque você está unido a um grupo, você está unido a um homem que tem uma opinião baseada em um ismo baseado, em um estatuto baseado em um credo. Veja como a Umbanda disse lá na sua mensagem, a era da igreja de Tiatira. Agora, nós não precisamos nos comprometer e dizer, bem, vamos nos unir às assembleias, vamos nos unir aos unicistas. Presta atenção nisso aqui, hein? Eu vou ler de novo, hein? Agora, nós não precisamos nos comprometer, veja, ele está dizendo que isso aqui é comprometer-se, unir essas pessoas, e dizer, vamos nos unir aos assembleianos, ou seja, aos trinitários, não é isso?
E vamos nos unir aos unicistas. Vamos nos unir aos trinitários, vamos nos unir aos unicistas, vamos deixar suas diferenças de lado, vamos nos unir todos eles. Vamos nos unir a isso, ou aos batistas, ou aos metodistas. Olha só como a Umbanda vai dizer. Vamos nos unir a Cristo. Vamos nos unir à palavra, é o que ela diz. Fique livre dessas coisas. Por que isso? Porque se você se unir a um unicista, se você se unir a uma testemunha de Jeová, se você se unir a um trinitário, você vai sacrificar a palavra, cedo ou tarde. É que o profeta disse, não vamos fazer isso, não vamos comprometer a Bíblia, não vamos comprometer a palavra por causa de unidade com este ou com aquele. Não faça isso, fique livre dessas coisas. Porque cada uma dessas organizações está bem, mas elas adquirem suas doutrinas e suas coisas, e você precisa ver se o superintendente geral permitirá que você entre naquele país e tenha uma reunião. Tente entrar num grupo unicista e pregar a doutrina como você crê. Não vão deixar. Eles vão te impor condições. E você, para aceitar e continuar ali, você vai ter que comprometer para aceitar as condições. Você vai ter que comprometer a palavra. É isso que o Umbanda está dizendo, não faça isso. Não comprometa a palavra, o que a Bíblia diz, por causa de um companheirismo com o que quer que seja trinitário, unicista. Se você não ensina exatamente como eles expulsam você. Você não pode ficar com a Bíblia. Se você ficar com os trinitários, se você ficar com os unicistas, você não pode ficar com a Bíblia com eles lá. Porque eles não ficam com tudo. Você sabe, a doutrina deles não é a Bíblia, não é. Né? Deus não pode fazer isso. Deus não pode abençoar alguém que está assim, comprometendo a palavra para estar unido com outros. Ele odeia isso. Isso aqui é forte, irmãos. Você acha que são apenas palavras? É um conselho do profeta para você. Se você se unir a outros só para ter o companheirismo com eles, Deus detesta isto. Porque para você ficar em união com esses homens, com esses grupos, você vai ter que sacrificar a palavra. Você vai ter que sacrificar a doutrina. Deus não pode fazer isso, ele odeia isso. Qualquer outro cristão nascido de novo também odeia isto. Se você é um cristão nascido de novo, você vai odiar esse tipo de postura. Você jamais vai fazer isso. Você jamais vai querer abrir mão do que você sabe, do que a Escritura diz, só para dizer que é politicamente correto, para agir com diplomacia. Vamos ser todos nós unidos, vamos ser todos irmãos. Mas irmão Diógenes, eu tenho um monte de parágrafos do Umbanda que ele fala justamente isso, que nós temos que deixar nossas diferenças de lado e que nós temos que nos manter união. Meu irmão, na dúvida, fique com o que a Bíblia diz. Não ouse combater um versículo com um parágrafo da mensagem. Não ouse combater a Bíblia com uma fita, meu irmão. Se você tem dúvida do que o Umbanda aqui acabou de dizer para você, porque você tem mais um monte de parágrafos, diz que você tem que nos unir e temos que estar todos juntos com os outros, se você tem dúvida disso, a resposta que ele te dá para isso, para você não ficar com dúvida, é volte para a Bíblia. Veja o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz lá em Amós 3,3? Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É isso que a Bíblia diz, meus queridos. Você agora vai querer usar um parágrafo, uma fita, para combater o que a Escritura diz. As próprias fitas dizem, fique com a Bíblia, volte para a Bíblia, diga o que a Bíblia diz. Diga o que a Bíblia diz. Eu lembro que um irmãozinho, algum tempo atrás, me mandou um diagrama por WhatsApp ou por e-mail, uma foto, né, vários bonequinhos, só que nas cabecinhas dos bonequinhos ele colocou fotos de vários ministros da mensagem aqui no Brasil. Tinha vários ministros aí, Joinville, Goiânia, Norte, Mato Grosso, de todas as partes. E até uma foto minha lá, ele colocou bem no centro, tinha um bonequinho no centro, certo? E ele colocou uma fotinha lá, bem bonitinha, uma foto minha lá. Tá até bonitinha a foto lá. Mas eu não entendi aquilo. Eu mandei uma mensagem para esse irmão, liguei para ele, meu irmão, qual é a tua mensagem com esse diagrama aqui, com esse monte de bonequinho, com essas cabecinhas aqui desses vários ministros da mensagem, que cada um prega uma coisa diferente. Eu disse, qual é a tua intenção com isso? Olha, irmão, você, junto com esses outros irmãos aí, estão tudo divididos. Você tem que deixar essas divisões de lado. Você tem que deixar essas coisas de lado e abrir mão dessas coisas, essas divisões, e estar todos vocês unidos numa só mensagem. Eu disse, irmão, isso é bom, mas o que você está falando não é exatamente o que a Bíblia diz. Você tem que ficar com o que a Bíblia diz, o que a mensagem diz. A Bíblia diz, não pode haver união, dois não podem andar juntos se não estiverem de acordo. Não, mas eu tenho um monte de sermões aqui do irmão Umbanda, veja o anexo que te mandei. Um monte de sermões do profeta dizendo que você tem que manter a união. Meu irmão, não use nenhum sermão do profeta para combater a Bíblia. O Umbanda disse, volte para a Bíblia. O que a Bíblia diz lá em 2 João? O que o apóstolo João disse lá? 2 João, capítulo 1, versículo 9 e 11. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, aquele que compromete a Escritura para ter companheirismo com outros, não tem Deus.
Não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Você vai ter os dois, o Pai e o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, essa Escritura, esta Bíblia, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas obras más. Oh, mas irmão Jorge, eu acho que o apóstolo está sendo radical demais aqui. Não creio que o irmão Brana poderia concordar com o que a Bíblia aqui está dizendo, mas é o que a Bíblia diz. E as fitas dizem, fique com a Bíblia. As fitas dizem, volte para a Bíblia. Então, se o povo dessa mensagem realmente aceitasse o que a Bíblia diz e ficasse com a Bíblia e não tentasse substituí-la com um parágrafo, com uma outra coisa, eles parariam de passar a mão nas costas desses falsos ungidos da mensagem. Essa que é a verdade. Mas é o que eles estão fazendo, eles estão comprometendo para agir com diplomacia. O João aqui está sendo categórico. E o profeta disse, fique com a Bíblia. João está dizendo isso porque tudo isso porque quando você se une a homens ou a grupos, isso vai resultar em um comprometimento. Cedo ou tarde, você vai acabar comprometendo a palavra. Então veja, e quando nós dissemos aqui para ficarmos com a Bíblia, como a Umbanda falou, nós estamos dizendo que nós temos que ficar com a fé apostólica. Amém? E ficar somente com o que os pais primitivos disseram e ensinaram. Tendo em vista que tudo que esse ministério do tempo do fim fez, aqui através do irmão Brana, foi nos restaurar a mesma mensagem, a mesma fé dos pais apostólicos. Perguntas e respostas número 14, de 61. Uma pergunta foi feita. Por favor, explique a fé apostólica. O que é fé apostólica para o senhor, irmão Brana? Olha a resposta, irmão Brana. Essa é uma pergunta. Fé apostólica significa a fé dos apóstolos. Isso é o que significa a fé apostólica, que você fica com a Bíblia. Aham. Então quando ele diz, volte para a Bíblia, fique com a Bíblia, diga o que a Bíblia diz. O que ele está dizendo com tudo isso? Fique com a fé apostólica. Fique com o que os primeiros pais ensinaram. Se há alguma coisa nessa mensagem que está sendo dito, ou nas denominações aí fora que está sendo dito, e que não é a mesma coisa que os pais disseram, deixe isso de lado. Isso é morte. Fique com o que aqueles pais ensinaram lá. É isso que o Umbanda está dizendo. Agora, o que é chamado de fé apostólica hoje, muitos deles não ficam com a Bíblia. Ou seja, tem pessoas que dizem que são apostólicos, que estão dizendo que creem no que os apóstolos disseram, mas quando você vai para os seus estatutos, quando você vai para os seus credos, quando você vai para os seus dogmas, aqui o Umbanda está dizendo, eles não estão com a Bíblia. Eles não estão dizendo exatamente o que a fé apostólica da Bíblia diz. Mas apostólica significa, a fé apostólica é a fé apostólica da Bíblia. Então quando ele diz, volte para a Bíblia, fique com a Bíblia, diz o que a Bíblia diz, ele está dizendo, diga o que os apóstolos disseram. Então, ficar com a Bíblia é pura e simplesmente aceitar e dizer o que a Bíblia diz. Deixando de lado qualquer opinião que nós ou qualquer um outro tenha, qualquer outro ministro tenha acerca dela. Perguntas e respostas sobre Gênesis. Agora, olha, amigo, pode haver uma pequena diferença aqui em suas reuniões, ou melhor, desculpe, em suas opiniões, porque estamos confusos com tudo, mas vamos estabelecer isso. Não tente colocar a sua interpretação. Diga o que a Bíblia diz. Apenas leia desta maneira. Se você ler e entender a Bíblia do jeito que está ali, você não vai criar confusão. Diga outra mensagem, porque sou contra a religião organizada. Diga o que a Bíblia diz. Diga do jeito que ela diz. Porque a Bíblia disse, quem tirar ou acrescentar da mesma, veja bem, a organização não é bíblica, e quando você recebe o primeiro dogma, é melhor voltar atrás, porque você cruza a linha bem aí. Quando você voltar ao novo nascimento, você entrará nas Escrituras. Amém. Então veja, quando nós ficamos com a palavra, sim, nós não podemos mais nos focar em mais nada, exceto naquilo que ela diz. E talvez algumas pessoas disseram para Abraão que ele nunca teria um filho com Sara, porque ele deve ter dito, alguns sim, o Senhor me disse que eu teria um filho, mas alguns pudessem ter dito, eu acho que isso não vai acontecer, mas ele não estava focado no que os outros disseram, ele estava focado na voz de Deus. E da mesma forma, qualquer voz que fala algo que seja contrário àquilo que você ouviu da voz de Deus aqui na palavra, isso vai tirar você do foco. E isso vai pôr até o próprio cumprimento da palavra em risco. Há promessa da Bíblia para você. Mas para que você veja essas promessas se cumprirem, você não pode se focar em uma outra palavra, a não ser no que a Bíblia diz.
Foque-se nessa palavra e leve o tempo que levar, continue focado nela. E no tempo certo você vai ver ela se cumprindo em você. Mensagem Olhe, de 63. Quando a fé que está em você, você foca nessa palavra, você está focado para longe de todas as denominações e créditos e tudo mais. Você está focado diretamente na palavra de Deus. Você está zerado, você só precisa de uma pequena ignição. Essa oração voa diretamente na presença de Deus, porque não há nada para detê-la. Sim, isso que é. Quando você está zerado com Deus, focado, então você está olhando para o alvo. Você não está olhando para o que alguém diz. Ah, isso não pode acontecer, isso não pode acontecer. Você está olhando para o que você sabe que aconteceu. Olhe para o seu alvo. Veja onde eles atingiram. Se atingiram nesse dia, ele é o mesmo ontem, hoje eternamente. Tire do foco todos esses credos e coisas que você misturou. Volte para a palavra. Então confesse a sua incredulidade, deixe Deus tomar o seu Espírito Santo e direcionar a tua visão diretamente a Jesus Cristo. Nós estamos olhando para Ele então, não no que alguém diz. Amém, é isso mesmo. Então veja, qualquer coisa que esteja fora desse foco da palavra não passa, como disse o irmão Branham, de um sonido incerto, de uma doutrina distorcida. E a única certeza que nós temos de encontrar a verdade é voltando para a verdade da palavra, da Bíblia. Mensagem O Sonido Incerto. Quando Elias, o antigo profeta, representou a Cristo, Eliseu, o jovem profeta, o seguiu através do Jordão. Quando ele voltou, ele tinha uma porção dobrada, e a igreja seguiu a Cristo até o Calvário. E a capa de Cristo caiu com o batismo do Espírito Santo. E Jesus disse, essas coisas que faço vós também as fareis, e até maiores do que essas fareis mais, porque eu vou para o meu Pai. Amém. Onde está o Deus de Jesus Cristo? Oh, Jesus Cristo tem um Deus. Onde está esse Deus de Jesus? Cadê ele? Onde está o Deus que fez esta promessa na Bíblia? Precisamos de mais Eliseus. Precisamos de mais crentes nisto. Precisamos de mais crentes na verdade, porque tem havido tantos credos e coisas distorcidas. É um sonido incerto para as pessoas. Eu estou tentando lhe dizer, volte para a Bíblia. Volte para a Bíblia, os sonidos incertos e as distorções da Bíblia, ou do que a fita diz, desaparecerão. Amém? Então é por isso que Deus, ele restaurou para a igreja nesse tempo do fim essa mensagem apostólica dos primeiros pais, justamente para nós termos, como eu disse no começo, ter essa unidade de fé, até atingirmos a plenitude do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos a estatura de varão perfeito, e tudo isso para que nós tivéssemos uma experiência real, não como um sonido incerto, não como uma distorção da Bíblia, não como uma distorção da fita, mas que tivesse uma experiência real com esta própria Bíblia, com esta própria palavra, para que isso então possa de fato produzir o quê? Cristãos nascidos de novo. Mensagem em Cádiz Barneia, de 56. Há muita dessa coisa sem valor sendo levada adiante em nome do cristianismo, levado embora, tanta denominação, muita teologia, muita instrução. Eu não estou tentando apoiar, as pessoas não andam de qualquer maneira tão aleijadas quanto a igreja. Aqui está, tão aleijada quanto a igreja. A instrução não é a sua muleta, a sua fé é a sua muleta. Então alguns estão se baseando em um outro livro além da Bíblia, sim, o livro do Mormon, né? Uma vez os Mormons vieram aqui e me trouxeram um livro do Mormon. Eu disse, meus irmãos, se vocês trouxerem a Bíblia, seria muito melhor do que se trazer esse livro. E ele tiver a concordar comigo. Então tem pessoas que usam outras coisas ali da Bíblia como sua muleta, diz o irmão Branham. É um estatuto de uma igreja, é um dogma, é um credo. São muletas. São muletas. Criam um dogma, uma doutrina em cima de uma foto, como eu disse. São muletas. O profeta disse, a tua única muleta tem que ser a fé apostólica da Bíblia. Sua fé é a sua muleta. Correto. A instrução nunca fará isso. A denominação nunca fará isso. Nunca haverá uma organização que substitua a experiência do cenáculo. Nunca haverá uma escola que substituirá o Pentecostes. Não pode ser. Nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É disso que nós precisamos hoje. Receber uma experiência de volta à Bíblia. Cristãos que nascem de novo e que são lavados no sangue do Cordeiro, embranquecidos, regenerados, nascidos de novo. Nascidos duas vezes. O que o mundo precisa hoje é de um reavivamento dos tempos antigos, como o tipo de São Paulo que ele teve lá em cerca de 66 depois de Cristo. Amém. Então veja, nós sabemos que a palavra cristão significa o quê? Semelhante a Cristo.
Ok? Veja, nós temos muitos crentes nos tabernáculos, mas poucos cristãos. É muito fácil você ser crente. Eu quero ver você ser um cristão. Você pode manufaturar a vida de um crente, mas não tem como manufaturar o cristianismo, disse o irmão Branham. Não tem como você fingir que você é um cristão. Você pode fingir que é um crente, mas ninguém aguenta fingir a vida toda. Porque se você é apenas um crente, mas não é um cristão, quando a pressão do mundo vier sobre você, você não vai resistir. A única forma de você suportar a pressão é que a própria vida da doutrina viva em você aí, como ensinamos na semana passada, não foi isso? A vida e o poder da doutrina. Se você tem a vida de Cristo em você, é isso que vai fazer de você um cristão. Se você só tem a doutrina, se você só tem o conhecimento intelectual, você pode ser um crente nessas coisas, mas isso não vai te fazer um cristão. O que vai fazer de você um cristão é quando você tem o Cristo em você. E é aí então que você nasce de novo. É aí que você nasce de novo. Então hoje o que nós temos nos tabernáculos aí? Nós temos muitos crentes. Há muitos crentes. Eu não duvido que nenhum deles sejam crentes. Todos são. Mas quantos desses são cristãos? Quantos são, meus irmãos? Porque a vida de um cristão, o que é um cristão? É o Cristo vivendo nele. É ele se parecendo com Cristo. E veja, somente aqueles que se voltam para a Bíblia e para o que a Bíblia diz é que podem ser cristãos, homens e mulheres nascidos de novo. É por causa disso que o Branham insistia tanto nessa questão. Volte para a Bíblia. Sim? O jubileu da Rua Azusa. O que precisamos fazer é livrar-nos de muitas de nossas fantasias sofisticadas. Isso aqui é 56, está falando daqueles sinais que estão aparecendo lá. É sangue nas mãos, e unção e tudo mais. Sim? E voltar para a Bíblia. Voltar à moda antiga do Espírito Santo. E voltar ao ponto onde homens e mulheres se pareçam, agem e andem como cristãos. Sim. Amém. Você pode pensar que estou um pouco animado, que eu esteja apenas um pouco louco, mas eu lhe digo, eu amo ser assim. Amém. Então veja, um cristão, o que é um cristão? É alguém que confiou na palavra e que foi transformado para essa palavra. Portanto, voltar para a Bíblia, o que significa isso? Como ele disse aqui, volte para a Bíblia. O que quer dizer isso? É muito mais do que você simplesmente ler a Bíblia, mas é você ser realmente totalmente transformado para essa palavra. Pelo poder que há nessa palavra de Deus. Então, alguém que voltou para a Bíblia e para os seus ensinamentos é alguém que vai conseguir refletir a própria vida de Cristo em suas vidas. No seu modo de viver, no seu modo de falar. De tal maneira, diz o irmão Branham, que você vai despertar uma fome nos outros de desejar ser como você. Porque você voltou para a Bíblia e você tem essa vida, esse poder da Bíblia em você, você vai atrair a atenção de outros. O irmão Branham disse isso. O maior do que Salomão está aqui. Volte para a Bíblia. Faça o que Deus diz. E então o mundo inteiro passará a ter fome de ser como você. É isso. Voltar para a Bíblia é isso. É ser transformado por ela. E as pessoas que te veem vão querer ser como você. Então o que é isto? Fazer o que Deus diz, né, é a mesma coisa que Tiago disse lá na sua epístola. É quando você se torna um cumpridor da palavra. É isso que quer dizer voltar à Bíblia. Não é apenas ser um leitor, né? Ler Bíblia, mas crer, confessar e viver e cumprir o que ela diz. Tiago 1, verso 22, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, não somente leitores. Não seja apenas um crente, seja um cristão. É isso que Tiago aqui está dizendo. Amém? Sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos como falsos, com falsos discursos. Sim, a pessoa que apenas lê a Bíblia, ou se baseia em algum ismo, ele vai se convencer que é um cristão somente porque crê. O Tiago aqui está dizendo, você está se enganando a si mesmo. Seja um cumpridor desta palavra. Então quem apenas ouve, mas não cumpre, né, está enganando a si mesmo, pensando ser um cristão só porque crê. E quando o que é preciso é, além de você crer, é praticar o que você creu. A era da igreja de Pérgamo, arrependa-se. Volte para a Bíblia, volte para Cristo. Vejam, há vários sermões onde o irmão Branham trata disso. Agora vejam, meus queridos, lá nos dias de Jesus, quando ele se deparava com aquelas tradições que os homens da lei estavam trazendo, os rabinos, os fariseus, os saduceus, sim, os doutores da lei, os que estavam sentados na cadeira de Moisés, quando eles vinham com os seus próprios ensinos, com as suas próprias tradições, com suas novas luzes, né? Porque o Branham diz que isso sempre foi em todas as eras. O diabo sempre tenta trazer uma nova luz das Escrituras. E nos dias de Jesus tinha isso.
eles ensinavam algumas coisas que era para ajudar o que a Escritura diz, mas na verdade distorciam e destoavam do que a Bíblia diz. Então sempre quando Jesus se deparava com essas novas luzes, com essas novas distorções da palavra, com esse hibridismo, qual era o argumento que Jesus usava para sentenciar e para condenar aqueles ensinos, aquelas novas luzes? Qual era o argumento que Jesus dizia, que ele usava? Jesus sempre dizia, não foi assim no princípio. Eu sei que você está dizendo isso, eu sei que casamento de divórcio para vocês é isso, é assim, mas lá no princípio não foi assim. Eu sei que agora nas tradições de vocês podem fazer isso e é permitido fazer aquilo, mas lá no princípio não foi assim. E veja, em vários sermões do irmão Branham, você vai ver o irmão Branham sempre usar o mesmo argumento de Jesus. Ele vai usar o mesmo argumento, porque é o mesmo ministério do Filho do Homem agora, neste profeta. Ele sempre dizia, fique com a Bíblia. Se você falar alguma coisa, defender uma doutrina que não está na Bíblia, né, volte para a Bíblia. Se você vê que não está com o que você crê não é o que a Bíblia diz, então é porque você está crendo em alguma coisa que não é a mesma coisa que foi ensinada lá no princípio. Eu sei que é dito isso, é dito aquilo, mas volte para um princípio, diz o irmão Branham, e você vai ver que não é o que eles ensinaram. E o seu ministério foi para quê? Como já dissemos, nos levar de volta, sim, à mesma fé dos pais apostólicos. Então, muita coisa é dito hoje, até dentro dos tabernáculos, principalmente das denominações de fora, que não tem nada a ver com a Bíblia. Basta você voltar ao princípio. Use o mesmo argumento de Jesus. Como é que eu faço para saber se isso aqui é correto ou não? Faça o que Jesus disse, veja como era no princípio. Estou dizendo na mensagem que é assim, assim, como é que eu faço? O que eu faço? Que o Trinitário diz isso, o Unicídio diz isso, e agora o que eu faço? Veja o que diz a Bíblia. Não era o que eles disseram lá no princípio. No princípio não era assim. Vamos para uma mensagem? No princípio, mas não foi assim desde o princípio de 61. Você diz, mas eu sou fulano de tal e eu pertenço a isso. Não foi assim no princípio. Eu sou assembleiano. Eu sou testemunho de Jeová. Eu sou isso, eu sou aquilo. No princípio não foi assim. Isso são nomes blasfemos. No princípio, nenhum cristão usava nomes blasfemos para identificar. Eles apenas se diziam, eu sou cristão. Cristo está em mim. Eu sou falando de tal, eu sou de tal coisa. Não é isso? Mas se você diz, mas Jesus sabe, eu pertenço ao santo. Não foi assim no princípio. Isso mesmo. Ele dizia a mesma coisa. Ora, nós cremos que os dias dos milagres passaram. Não foi assim no princípio. Nós não cremos que você precisa falar em línguas. Presta atenção nisso aqui. Olha a situação que o profeta aqui está criando. Nós não cremos que você precisa falar em línguas. Não foi assim no princípio. Eles falavam. Nós não cremos em cura divina. Não foi assim no princípio. Eles creram. Aí o Umbanda vai dizer, volte ao princípio. Veja como que era no princípio. Volte para onde a igreja começou. Aí é que está, meus queridos. Quando o profeta diz, volte para a Bíblia, volte para a Escritura, é isso que ele está dizendo o tempo todo. Veja como que era no princípio. Veja o que a igreja crê no princípio. Veja como que era a igreja lá quando ela começou. E começou no dia do Pentecostes, com o Espírito Santo derramando sobre o povo, e enchendo seus corações, e enchendo suas almas, até morrerem como mártires. Queimaram a terra com a sua mensagem de salvação. Afaste-se de nossos credos feitos pelo homem e volte para a Bíblia. Sim, volte ao princípio. É assim onde começamos. É isso que nós temos que fazer. Eu creio que Deus são 3 pessoas de uma divindade, que é uma trindade de 3 pessoas. Não foi assim no princípio. Eu creio que o Filho é seu próprio Pai, que o Pai é seu próprio Filho. Não foi assim no princípio. Essas doutrinas da trindade e unicidade só foram criadas no século III. Por 200 anos, os primeiros pais nunca disseram que Pai se manifesta em 3 pessoas, que a divindade são 3 pessoas. Ou que a divindade é o Pai e o Filho sendo o mesmo ser, a mesma pessoa. Por 200 anos ninguém ensinou isso. Não foi assim no princípio. Eu creio que Jesus Cristo é Deus, mas é um Deus menor e um Deus criado. Não foi assim no princípio. Eu creio que o novo nome é Brahma. Não foi assim no princípio. Porque veja, a fé que você tem que ter agora é a mesma fé que os primeiros pais tiveram. Se você tenta defender uma coisa que os primeiros pais não defenderam, esqueça, isso não é a fé apostólica, não é a fé da Bíblia. Volte para a Bíblia, diga o que a Bíblia diz. Amém? Então veja, tudo que Deus fez por meio de seu profeta, o que foi? Foi nos levar de volta para esse mesmo ensino apostólico, para nos converter, sim, os nossos corações ao mesmo coração daqueles pais.
Portanto, voltar para onde a igreja começou, como disse o Umbanda aqui, né, significa exatamente voltar para aquela mesma fé que os primeiros cristãos tinham. Nós já vimos que nós não temos, na verdade, que receber uma nova revelação, nós não temos que receber uma nova luz. Tudo que nós precisamos é ter um entendimento, uma luz daquilo que a Bíblia ensinou, daquilo que a Bíblia diz. E as fitas nos serviram para isso, para trazer não uma nova luz, mas para iluminar o nosso entendimento acerca do que a Bíblia diz. Amém, queridos? Então veja, vários pregadores aí nessa mensagem aí, trataram de explicar, por exemplo, o que seriam aqueles trovões. Nós temos muitos ministros aí, ou tiveram alguns que já partiram. Joe Coleman foi um deles, né? Disse que tinha uma revelação dos trovões. Aí quando você vai ver para a mensagem, para a Bíblia, você vai ver que os trovões dele não eram os trovões da mensagem, não eram os trovões da Bíblia. E cada um tenta dar aí a sua explicação. Quando Umbanda disse, no seu livro das Eras, que os trovões, o que eram os trovões? Umbanda disse que os trovões era a fé apostólica. Os trovões eram as verdades, eram os mistérios que os pais dos Pentecostes pregaram. Então eles hoje falam para você sobre trovões, e quando você vai ver que esses trovões deles são outras coisas que nem não tem nada a ver com o que a Bíblia disse. Veja o que o Umbanda disse lá no seu livro das Eras, lá na página 295. Agora, este mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7 fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Que pais é esse? Os pais pentecostais. Os pais apostólicos. Isso significa que esse mensageiro nos levaria a ter o mesmo entendimento que aqueles primeiros pais tiveram. E é isso que significa voltar para a Bíblia. É isso que significa ficar com o que a Bíblia diz. É dizer exatamente o que aqueles pais disseram. Foi isso que o profeta fez durante todo o seu ministério. Então isso que ele disse que ele iria fazer. E segundo, qual é a segunda coisa que esse mensageiro deveria fazer? Ele revelará os mistérios dos 7 trovões, lá de Apocalipse 10, que são as revelações contidas nos 7 selos. Agora, ele vai dizer o que são esses trovões. Serão estas verdades, mistérios, divinamente revelados, não é isso? Dos trovões, que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais do Pentecostes. O que uma Umbanda aqui está dizendo? Que quando você crê no que os primeiros pais disseram, isso são os mistérios, verdades dos trovões. Os trovões nada mais é do que a luz do entendimento do que aquilo que os pais te ensinaram no começo. Então, se você disser que os trovões é alguma coisa diferente do que os pais ensinaram no passado, você vai criar uma grande contradição. Pois como que esses novos trovões, com essa nova revelação, pode te levar para uma fé que os primeiros pais jamais defenderam? Você está entendendo a contradição aí? Então os trovões são a fé apostólica. Os trovões revelados nos 7 selos é aquela fé, é aquele entendimento que vai conduzir você àquele mesmo entendimento que os primeiros pais tiveram. É tão simples, sim, queridos. Então veja, como eu disse, quando você fica com o que a Bíblia diz, né, acaba as discussões, acaba as contendas, sim, acaba hino, acaba um monte de coisa. Um monte de grupo aí vai ficar míngua, vai morrer de fome. Você não tem mais por que sustentar esses grupos quando você fica com a palavra. Eles ficam sós. Né? Se você ficasse com a Bíblia, muitos ministros já ficavam sós. Mas, como eles deixam a Bíblia de lado, eles gostam de ficar ali e se comprometerem junto com esses homens. Então veja, todos que afirmam hoje aí que tem alguma coisa diferente daquilo que os pais trouxeram para nós lá no começo, Umbanda diz que isso é hibridismo, estão hibridando a palavra. E é exatamente isso que está acontecendo nas denominações e também nos tabernáculos. Chamando Jesus em Cena, de 64, esse híbrido também entrou na igreja. Em vez de ter um grupo realmente robusto de crentes na Bíblia, eles o hibridam por uma denominação. Porque por causa de uma nova luz, né, isso, um novo entendimento, eles hibridam a Escritura. Já não são mais crentes na Bíblia. E eles afirmam, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho um novo nome na cabeça, eu tenho uma nuvem na cabeça. Eles têm um monte de coisa menos a Bíblia. Né? Isso é híbrido. E a coisa não pode se produzir novamente. Precisamos de um livro de Atos novamente. Mas a única maneira de fazer isso é voltar para a Bíblia e se afastar de qualquer um dessa religião híbrida. Se afaste daqueles que criam hibridismo. Eu estou falando aqui da foto da nuvem, sim. Ela tem sim um simbolismo, mas ela jamais deveria ser usada como alguns grupos que usaram para tentar se distanciar dos outros e criar um grupo isolado. Para se caracterizar, olha, nós temos o entendimento da nuvem que os demais não têm. Aí você volta para a Escritura, onde é que está o entendimento deles? Cai por terra. Se eles não têm Bíblia, porque eles dizem, então morreu, acabou.
Umbanda diz, fique com a Bíblia. Se nós estivermos com a palavra, então nós estaremos certos de que nós não vamos cometer erros. Não há como você cometer erro se você ficar com a Bíblia. Veja, até o próprio Umbanda às vezes costumava dizer assim, que Satanás arrastou 2/3 dos anjos, e a Bíblia diz que era 1/3. E você hoje tem um monte de ministros dentro da mensagem repetindo a mesma coisa que o Umbanda disse, 2/3, mas a Bíblia diz 1/3. Por que eles repetem 2/3 se a Bíblia diz 1/3? Só porque nas fitas diz 2/3? Por favor, esse povo não percebe que o que o Umbanda passou ali foi apenas por um lapso de memória. Há um sermão que ele chegou a acertar e dizer 1/3, porque ele sabia o que estava na Escritura, mas em outras ocasiões ele esquecia e dizia 2/3. E agora, você vai combater a Bíblia por causa de uma fita, por causa de um parágrafo? Na hora de que você tem dúvida, volte para a Bíblia. Umbanda diz que se você tiver alguma dúvida, volte para a Bíblia, aí os erros vão sumir, vão desaparecer. É simples. Mensagem Jeová Jiré, 56, você não pode errar enquanto estiver usando a palavra. Fique com a palavra. Se você estiver com a palavra, você não comete erros. E onde vê algum erro, o que a Bíblia diz? Vamos ver. A Bíblia põe fim a todo erro, meu irmão. A Bíblia põe fim a todo erro. Amém? Sob a tua palavra, às vezes eles não conseguem se dar bem no momento, como Daniel que orou e o anjo levou 21 dias. Veja, isso tem que acontecer. Se você se enfraquecer, a descrença tomará conta, mas fique com a palavra de Deus. Amém. Outra mensagem aqui. O amor divino e a graça soberana. Agora você pode entender, a menos que alguém fale sobre isso, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Essa é a Escritura. E todas as coisas que nós fazemos devem ser baseadas nas Escrituras, ou eu mesmo não as receberei. Alguém diz, irmão Bana, você crê que Deus fez isso? Eu disse, bem, eu não digo que ele pode fazer o que quiser, mas eu apenas gosto de permanecer com a palavra. E eu sei que isso é certo porque Deus disse que é isso e eu creio nisso. Amém. Então veja, quando nós ficamos somente com a palavra, queridos, ela vai se mostrar verdadeira para nós, dando para nós a verdadeira continuação dessa Escritura. Quando nós nos firmamos na palavra e cremos no que ela diz, nós vemos ela continuando e progredindo e se cumprindo em nossas vidas. Nós vemos o cumprimento da palavra quando nos firmamos nela. Você não vai ver a palavra ou uma promessa da palavra se cumprir se você não se firmar nela e não se desviar dela. Você tem que permanecer nela e você vai ver ela se continuando e transformando você. Amém, meus queridos? Veja, você sabe que Jesus disse, minhas palavras são o quê? São espírito e são vida. Lembrando, como eu disse no culto passado, que essas palavras de Jesus na verdade não eram dele, sim. Ele disse, a minha palavra, a minha doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou. Então essa vida e essa unção, esse espírito, porque espírito é unção, é o espírito da palavra. É o espírito da doutrina. Então quando você se firma na palavra, na Escritura, na Bíblia, você automaticamente tem que ser ungido por esse Espírito da palavra que Jesus disse que a sua palavra tem. Você recebe o Espírito que está nessa palavra. Mas se você se desvia dessa palavra, você é ungido por um outro Espírito, por aquele que te fez se desviar. Mensagem, Deus guarda a sua palavra? E quantas esta noite, quantas pessoas venderam o seu direito de primogenitura às coisas do mundo e se afastaram de Deus? Fique com a palavra. Essa é a razão de entrar em uma reunião falando sobre tomar o espírito um do outro. Ao entrar em uma reunião, gostamos de permanecer certos com a palavra. Permaneça com a palavra para que o espírito da palavra esteja no povo. Não o espírito de algum fantástico ou um ministro ou algo assim, que temos que responder no dia do juízo. Então, se você não ficar com a palavra, você não vai receber esse espírito. Minhas palavras são espírito. E se você não ficar com essa palavra, Umbanda diz, você vai receber um espírito do outro, uma unção do outro. Portanto, que ninguém vos engane. Qualquer ensino que esteja fora dessa palavra vai levar à morte. Esse espírito não é o Espírito de Deus. Deus guarda a sua palavra. Eu lhe disse ontem à noite que este é o urim e tumim de Deus. Se qualquer tipo de fantástico surgir, onde quer que você esteja nessa igrejinha, seja lá o que for, pastor, fique com a palavra. Não alimente essas ovelhas com algo que as mate. Fique certo com a palavra. Pois está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fique com a palavra.
Então veja, meus irmãos, nesse meu pequeno ministério que eu tenho tido até agora, eu tenho visto assim, às vezes, irmãos e irmãs que até se entusiasmam bastante com os nossos ensinos, com o que nós estamos lendo aqui, essas coisas que nós lemos aqui, comentamos da Bíblia, dos sermões do Mombrana. Muitos gostam de ouvir e ler isso aqui e se sentem bastante motivados, bastante alegres. Mas não foram poucos que eu vi bem motivados a princípio, mas depois vi arrefecer esta fé e se esfriar e esmorecer nessa motivação, porque ao mesmo tempo também começaram a ouvir algum outro pregador, um outro ungido, e acharam alguma distorção, algum conflito, e já não sabiam mais no que crer. E isso sempre vai acontecer. Essa palavra vai te motivar, vai te dar alegria, mas se você resolver começar a dar ouvido a uma outra coisa, e você aceitar e se aferrar a isto, o profeta já disse, nós já lemos aqui, isso é uma outra unção que vai te ungir e vai fazer você sacrificar a palavra. Eu tenho visto muitas pessoas às vezes se esmorecendo. Eles começam bem, estão bem motivados, mas daqui a pouco eles começam a dar atenção ao outro e começam a dizer, olha, o outro também tem que estar certo, você não pode ficar dividido. O profeta disse, se você comprometer a palavra só para manter-se em companheirismo com outros, onde é que está a vida nisso? O profeta disse, fique com a palavra, Deus odeia esse tipo de coisa, fique longe disso. Mas infelizmente nós temos visto pessoas assim. E às vezes os seus sentimentos ficam confusos, porque uma hora já não sabe mais o que vai crer. Ah, o irmão de Jorge parece estar certo, mas esse outro pastor aqui, e essa outra coisa aqui, que é bem diferente do pastor, e agora o que eu vou fazer? E os seus sentimentos ficam confusos. O que você faz nessa hora? O profeta disse, quando os teus sentimentos ficarem confusos, é o diabo querendo te confundir. Mas o profeta disse, se você ficar com a palavra, você não tem como confundir a palavra. A palavra não é algo que fica abalável como os teus sentimentos, como as tuas opiniões. A palavra não fica assim. Então se você se firma na Bíblia, esqueça o que o Diógenes diz. Veja se o que o Diógenes diz é o que a Bíblia diz. Se você ficar com a Bíblia diz, você não vai se abalar. Amém? Deus guarda a sua palavra, outra vez. Essa é a palavra de Deus. Aí eu descanso. Não sobre se eu pulei, ou se eu gritei, se eu falei em línguas, se eu tinha óleo em minhas mãos, ou se eu preguei, o que eu fiz. Eu estou descansando nessa promessa. Satanás pode me dar uma surra dos meus sentimentos. Ele pode deixar totalmente confuso. Teus sentimentos podem mudar toda hora. O Satanás pode fazer isso com você, mas ele não pode na palavra. Na palavra ele não pode mexer. Porque é o assim diz o Senhor. Foi aí que Jesus derrotou o diabo bem ali. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Fique com a palavra. Então, por que Jesus não recebeu uma surra do diabo em seus sentimentos? Porque os seus sentimentos estavam alicerçados na palavra. Quando você se alicerça na palavra, os teus sentimentos estão firmes com ela. E o diabo não pode te tocar. Não pode mais te desestabilizar. Amém, meus queridos? Então veja, já para nós concluirmos aqui essa nossa pequena palestra, o que nós temos dito aqui é que não basta então apenas você ter uma doutrina certa, como o que dissemos também semana passada, sim, mas acima de tudo nós temos que ter a vida dessa palavra, a vida dessa doutrina em nós. Porque somente esta vida, este espírito da palavra em nós, é que vai realmente limpar nossas vidas diante de Deus. Outra vez, sua mensagem, Deus guarda a sua palavra, de 57. Fique com a palavra. Eu não ligo para quantas sensações você sente, o quanto você consegue pular e gritar, o quanto você consegue fazer isso ou outra coisa. Se o Espírito Santo, se o Espírito de Deus não levar você a uma vida limpa e perfeita diante de Deus, condene a coisa toda. Ela está condenada, esqueça isso. Se Deus quisesse que você usasse óleo, ele teria feito de você uma oliveira ou um poço de petróleo do Texas. Deixe-me dizer uma coisa, Deus tem propósitos para tudo. Fique com a palavra, fique com o que a Bíblia diz, fique com ela. Amém? É o que está lá no Salmo 119, verso 9. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Amém? É a palavra que Deus, é a palavra de Deus, não é isso? Que nos limpa, que nos purifica. Eu tenho mais uns 2 parágrafos aqui, mas acho que eu não quero ler e comentar. Posso ler aqui rapidamente mais uns versículos da Bíblia e encerramos. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela é apta para dividir a alma e o espírito e as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Salmo 18, verso 30, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. E por último, Salmo 33, verso 4, porque a palavra do Senhor é reta e
todas as suas obras são fiéis. Mantenha-se reto nessa palavra. E as obras dessa palavra vão te manter em retidão. Ela será uma luz para o teu caminho. Não vai te deixar instável, né, para um lado ou para o outro. A palavra não faz isso. Que Deus nos ajude. Amém, meus queridos? Vamos orar ao Senhor. Precioso Deus e eterno Pai, nesse curto tempo que aqui estivemos, meditando nas tuas escrituras e no que o teu profeta disse, nós nos convencemos mais e mais, Senhor, que se nos mantivermos firmes apenas na tua palavra, nós não nos deixaremos ser levados por mais nada que possa nos confundir. Não há nenhuma outra luz que possa nos guiar e que nos esclarecer, a não ser a luz que vem dessa palavra. Então, Senhor, que essa luz continue a iluminar as nossas vidas e os nossos corações. Que os teus filhos possam ser despertos para se posicionar mais e mais, e para que eles possam se firmar mais e mais nessa palavra, para que os seus sentimentos não possam ser surrados, como disse o irmão Branham, que o diabo nos surre nossos pensamentos, nossas opiniões. Se nós deixarmos isso para nos firmar na tua palavra, nós nos manteremos inabaláveis. Então, ajude, Senhor, a tua igreja nisso, Pai. Que esta igreja que está sendo firmada possa realmente ser fundamentada nessa fé apostólica que nos foi restaurada nesse tempo do fim. Porque é nesses mistérios verdades que eles criam no passado e que nos foi restaurado agora nesse tempo, é que nós conseguimos realmente experimentar um novo nascimento. É que nós conseguimos ser além de apenas crentes, mas sobretudo cristãos, semelhantes a Cristo. Que tu ajude, Senhor, a tua igreja a ser como o teu filho, para que quando o teu filho vier para buscar a sua noiva, eles possam ser um só corpo e viver unidade de fé e de espírito. E que isso já seja agora uma realidade para todos nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.